Quarta-feira, 10 de agosto. Ouça a mensagem O Antítipo dos Feixes. A mensagem de hoje é um recorte do livro O Grande Conflito e vai exigir uma compreensão prévia do contexto para que você possa ter uma compreensão melhor da mensagem aqui apresentada. O texto bíblico é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. No verão de 1844, período intermediário entre o tempo em que inicialmente se pensava que os 2.300 dias referidos na profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, terminariam, e o outono do mesmo ano, época em que eles deveriam se cumprir, como descobriu-se depois, a mensagem foi proclamada com as próprias palavras da Bíblia, Eis o noivo, como escrita em Mateus, capítulo 25, versículo 6. O que determinou esse movimento foi a descoberta de que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabeleceu o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano de 457 a.C., e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia acreditado. Contando desde outono de 457 a.C., os 2.300 anos terminam no outono de 1844. A morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo. Paulo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. O feixe das primícias, que por ocasião da Páscoa era movido perante o Senhor, simbolizava a ressurreição de Cristo. Falando da ressurreição do Senhor e de todo o seu povo, Paulo declarou: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, como vimos no texto inicial. Semelhante ao feixe que era agitado ou movido, constituído pelos primeiros grãos amadurecidos que eram colhidos antes da ceifa, Cristo é as primícias da ceifa imortal de resgatados, que por ocasião da ressurreição futura serão recolhidos ao celeiro de Deus. Aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do primeiro mês judaico, no mesmo dia e mês em que durante 15 longos séculos o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, instituiu a solenidade que deveria comemorar a sua própria morte, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como descrito em João 1, verso 29. Naquela mesma noite, ele foi tomado por mãos ímpias para ser crucificado e morto. E, como o antítipo dos feixes que eram agitados, nosso Senhor ressurgiu dentre os mortos ao terceiro dia, como as primícias dos que dormem. Ao estudar as profecias, como você pode evitar estar sinceramente equivocado, como os pioneiros adventistas que acreditaram de forma errônea que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844? Vamos orar. Pai que estás nos céus, esses assuntos são densos para a mente humana, especialmente aqueles que não têm um conhecimento prévio disso. Mas, em suma, te agradecemos porque Cristo veio a esse mundo, morreu como Cordeiro de Deus, tirou os pecados do mundo e ressuscitou dos mortos, garantindo a todos aqueles que o seguirem a ressurreição para uma vida eterna no teu reino. Nós também te agradecemos pelo minucioso cumprimento das profecias da tua palavra, que nos fazem ter mais convicção e aceitar a palavra como palavra profética, como candeia que ilumina o nosso caminho. Fazemos bem em aceitá-la como palavra de Deus, para que a luz da alva resplandeça em nosso coração. Desejamos a vinda de Jesus, para que Ele nos faça compreender todas as coisas que hoje são obscuras para nós. E desejamos que o Senhor nos ponha na lista dos que serão salvos. Pela tua graça, nós te rogamos por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Essa é uma mensagem para a sua devoção pessoal em uso nas redes sociais. É uma gravação da meditação Acima de Todo Nome, escrita por Ellen White e publicada pela Casa Publicadora Brasileira. A trilha sonora é reproduzida pela rádio Word of Truth. Bom dia para você.